Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Meus queridos, ouvinte da gloriosa palavra de Deus, iremos neste momento transmitir a palavra santa do nosso Pai Celestial para você, ouvinte da palavra. Quero trazer um tema para a pregação de hoje. O tema é disciplina eclesiástica. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, que vai dizer assim: Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Esta versão é uma nova versão internacional. Não é João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida diz: assim como um pai castiga seu filho a que quer bem, assim também Deus o castigará vós, porque Ele o realmente ama. Algumas versões está com os versículos, palavras diferentes, só que a posição é a mesma. Entendemos que assim como Deus, Ele repreende a nós, Ele castiga a nós, porque Ele realmente nos ama. Da mesma forma, nós que somos pais de família, repreendemos e castigamos nossos filhos, porque queremos bem. E então Deus, Ele, quando nós somos castigados, quando nós somos repreendidos por Ele, é Ele provando para nós que Ele realmente nos ama e nos quer ver bem. Quando a pessoa está caminhando no caminho errado, no caminho de pecado, no caminho de máculas, caminho de erros que esta vida oferece, vem o castigo. Porque Deus se enfurece. Assim como nós, pais de família, quando damos um conselho para os nossos filhos e nossos filhos não atendem os nossos conselhos, o que é que nós iremos fazer com ele? Castigá-lo, repreendê-lo, fazer uso da vara. Aqui a Bíblia diz que aquele que não castiga o seu filho com uma vara, este odeia o seu filho, mas o que faz uso da vara, este realmente ama o seu filho. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que não açoita o seu filho, quando está no caminho errado, ele realmente não tem amor por este filho. Mas aquele que açoita o filho quando está desobediente demais, este realmente tem amor pelos filhos. É assim que Deus nos age para conosco desta forma. Você lembra de Davi? Davi, quando estava errado, fora da medida, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Imaginem, um homem segundo o coração de Deus cometeu um deslize, um pecado tão extraordinário, tão perigoso, que é o adultério. E Deus perdoou ele, mas o castigo de Deus veio para ele, por causa da consequência do pecado, que traz sobre si uma malignidade humana. O pecado, ele é algo que faz uma separação entre o homem e Deus. O pecado, ele, quando ele é cometido por alguém, Deus, ele abomina o pecado. E ele aborrece também o pecador. O pecador, quando vai fazer um tipo de pecado, ele está consciente daquele pecado e faz, o castigo virá por causa do pecado. Por causa de um que pecou, todos viemos a morrer. Por causa de um que morreu, todos viemos a viver. Por causa de Adão, que transgrediu, a ordenança de Deus, todos nós viemos a perecer, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós viemos a morrer. Mas por causa de um que morreu, Jesus Cristo, para nos dar vida eterna, todos viemos a obter vida eterna, se assim estivermos de acordo com a Santa Escritura de Deus, que é a Santa Sagrada Bíblia. Olha o que vai falar no versículo adiante, no capítulo
mais adiante, em outro livro, que nós iremos falar das grandezas de Deus, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, é o que diz aí. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Este versículo aqui está voltado para pai. O nosso Deus é o nosso Pai celestial, o nosso Pai eterno, nosso Deus. E assim como Deus, Ele castiga o seu Filho, que somos nós, quando nós estamos errados, caminhando com pessoas que não é adequada, nos levando para lugares inadequados, fazendo algo que não é adequado, fazendo coisas que não provêm. A Bíblia diz que nós somos repreendidos. E bem-aventurado nós que somos repreendidos por Deus. Bem-aventurado. E bem-aventurado o homem que acha sabedoria no Senhor e entende os caminhos de Deus. Olha o versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que ao ouro mais fino. Qual é esta renda que Deus está dizendo? A nossa convicção espiritual, a nossa mudança de vida, esta é uma renda mais cara do que o puro ouro fino e refinado. O Senhor repreende aquele que ama. O Pai castiga aquele que quer bem. Da mesma forma que nós, pais, viemos castigar o nosso filho porque queremos ver ele no caminho certo, assim Deus também para conosco da mesma forma faz. E somos bem-aventurados quando nós somos repreendidos por Deus. Quando nós somos repreendidos por Deus, nós somos bem-aventurados porque nós achamos sabedoria. Porque a sabedoria divina, a sabedoria extraordinária, que é a sabedoria divina, a mais superior do que todas as sabedorias, é a sabedoria de Deus. Então nós encontramos sabedoria a partir do momento que somos repreendidos por Ele e entendemos que realmente Ele nos repreende por causa de alguma falha. E então, quando nós somos repreendidos por Ele, nós encontramos sabedoria. E a sabedoria não vem humana, não vem de humano, vem de Deus, do nosso Pai Celestial, do Deus das luzes. O livro de Mateus vai falar o seguinte, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, porém leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as palavras sejam confirmadas. Meus queridos, você que está neste momento ouvindo este programa, um programa evangélico, programa este que o Senhor nos concede para que nós venhamos propagar a palavra de Deus. Você que está ouvindo, entendamos que se alguém pecar contra nós, se alguém pecar contra ti, que a Bíblia diz, contra nós, vai até ele e repreende somente tu e ele. E a Bíblia diz, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ganhaste como assim? Convenceu o teu irmão de não pecar contra a nossa pessoa, de não fazer erros, porque se arrependeu do erro que fez, pediu perdão, tanto um com o outro se perdoaram e Deus se alegra quando duas pessoas se perdoam. Mas a Bíblia diz, se ele não ouvir, a Bíblia nos afirma, temos que levar alguém conosco. Leva uma ou 2 pessoas para repreender, ouvir a repreensão, dizendo melhor assim. Se, porém, não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, porque pela boca de 2 ou 3 pessoas serão testemunhadas diante de Deus e confirmada toda a palavra. Se não ouvir, o que devemos fazer?
Se o irmão pecou contra o irmão, né? Um crente pecou contra outro crente, faça isso. Se não ouvir, apresente-os para a igreja, né? Apresente diante do público na igreja que o sacerdote irá examinar o caso, né? O sacerdote, o pastor, irá examinar este caso. Mas se, porém, ele não ouviu o pastor, não ouviu a repreensão, não foi obediente na palavra de Deus, foi desobediente na Sagrada Escritura de Deus, desobedeceu o líder, o que devemos fazer agora? A Bíblia diz que temos que abandonar, né? Considerá-lo como um gentil, pecador, publicano, né? A Bíblia diz que, entendemos neste percurso desse versículo, que é um abandono. Não é tirar da igreja e lançar fora, não, de forma alguma. Se ele tinha algum cargo na igreja, é não aceitar este cargo, mas para que ele possa exercer aquela função. É isso. Não é dizer, desta igreja não faço parte mais. Não é dizer isso. Porque a Bíblia diz que o ímpio não persistirão na congregação do justo. O ímpio, ele não resistirá à doutrina que a Bíblia nos concede para que nós possamos ensinar. O ímpio não vai resistir. Por si próprio, ele vai tomar uma atitude. Ou de se converter mesmo, para receber a repreensão sincera e franca, vinda da parte de Deus, ou se retirar por livre e espontânea vontade. Não é necessário nós expulsá-lo. Porque a igreja, ela tem que acolher, né? Ela tem que acolher. Mas se a pessoa tem um cargo, tem um ofício na igreja, tem alguma posição, e ele for surpreendido em um tipo de pecado abominável diante de Deus, porque todos eles são abomináveis diante de Deus, né? Devemos repreender entre si e ele. Só entre ambas as pessoas que viu o pecado, alguém cometendo um tipo de delito. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, né? 1 ou 2, diz assim a Bíblia. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas será testemunhado, será confirmado todas as palavras. Se não ouviu, leve para a igreja, apresente diante do pastor, né? E ali o pastor vai averiguar o caso, apresentar para a igreja. Se não ouviu, mesmo assim a igreja, considere ele como um gentil e publicano pecador, né? Então, é uma simples questão de conversa, né? Quando alguém pecar, temos que conversar. Temos que ver se nós somos capazes de liberar palavras para ele, para que ele venha ser convencido do pecado e se converter a Jesus e voltar, para que ele venha a ser obediente na palavra de Deus. E assim a palavra de Deus prossegue, meus queridos, falando sobre disciplina eclesiástica. O que significa disciplina? Disciplina na verdade, não é mais nem menos do que um ensinamento, uma instrução, um respaldo bíblico, né? Um estudo bíblico, para que a pessoa possa se respaldar na Bíblia, se dedicar a obedecer os preceitos que a Bíblia nos adverte para que venhamos a ser obedientes. 1 Timóteo 5,20. O que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Mais um versículo voltado para a repreensão. Mais um versículo voltado para a disciplina eclesiástica, né? Que é o tema de hoje. Os que pecarem deverão ser levados diante de todo o público, para ser apresentado e explicado o delito que ele deve ter cometido. É o que a Bíblia nos afirma. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também tenham temor. Por exemplo, tem uma congregação, uma igreja, né? E ali tem alguém que se rebelou contra os ensinamentos de Deus, tomando em si uma atitude de rebeldia. O que o pastor da igreja tem que fazer? Ele tem que chamar, repreender, né? De acordo com Mateus 18, nós acabamos de ler,
de acordo com Mateus 18:15, diz que temos que ir até ele, repreender entre os dois, somente entre o que foi ofendido e o que ofendeu, né? Ambas as pessoas deverão que conversar. Se ele concordou com a repreensão, amém, recebeu, né? Ganhaste um irmão para o Senhor Jesus. Mas se ele não recebeu a palavra, não foi desobediente assim como antes, continuou a desobediência, um espírito de desobediência, é levado duas pessoas para testemunhar, porque pela boca de 2 ou 3 será confirmada. Já agora o livro de Timóteo 5:20 fala que os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Se a pessoa vive na prática do engano, do pecado, e mesmo assim está tendo oportunidade na igreja, mesmo assim está tendo oportunidade lá no púlpito, que a Bíblia diz que o púlpito, a igreja, a tribuna é santa, o altar é santo. Deveremos que cada dia, cada percurso, santificar mais ainda. Se o pastor sabe que tem alguém que é desobediente na Santa Escritura de Deus, é contra a sã e sagrada Escritura, o que o pastor tem que fazer? É não aceitar ali diante da tribuna, porque ali é lugar de santidade. Ali não é lugar de imoralidade. Ali é lugar de santidade. E temos que santificar. Se o pastor sabe, né? Eu digo, meus queridos, sabe, não de uma forma, diz que me disse, não. Às vezes, você pode até receber alguém dizendo para você que alguém está em delito. Mas você não tem a total certeza daquilo. E você vai repreender, sendo que aquilo não seja uma verídica verdade. Então, em vez de você repreender, você está sendo repreendido na mesma hora que vai repreender alguém que você não sabe se realmente é o que lhe dizem. Quando nós vemos repreender alguém, é quando nós temos a total certeza de que aquele alguém está no caminho de erro e mesmo assim está exercendo uma função na igreja, né? Está tendo um cargo, uma função, está exercendo algum ofício na obra de Deus, né? Para que nós possamos repreender, para que nós possamos tirar o cisco do olho do irmão, os nossos olhos têm que estar limpos, né? Nós temos que não estar com trave nos nossos olhos para que nós possamos olhar para o olho do irmão e tentar tirar o cisco que está no olho dele. Primeiramente, temos que observar em nós, deveremos que observar com toda a profundidade de espírito, né? Se realmente estamos aptos para repreender alguém. Se realmente estamos aptos para falar para alguém o erro de alguém. Será se nós também não temos um erro que é reparado pela vista do outro? Temos que primeiramente se recorrigir a si próprio. Logo após iremos repreender alguém que estiver no caminho pecaminoso. É assim que a doutrina santa de Deus nos afirma. Por que muitas pessoas é envergonhado quando vai repreender alguém? Porque aquele alguém vai lhe dizer em que atitude você tem para me repreender, sendo que você faz isso, isso e aquilo. E a vergonha. Para que nós possamos repreender alguém, nós temos primeiramente que ser o exemplo da repreensão. Olha o que diz aqui o versículo 6, capítulo 12 do livro de Hebreus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O nosso Deus é assim. Ele corrige e açoita qualquer que recebe por seu filho. Qualquer um de nós que somos recebidos por Deus como filho, se nós tivermos errado, Ele nos castiga, nos açoita, nos corrige. Versículo 7 diz: se suportais a correção de Deus, Deus os trata como a filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, a qual todos são feitos participantes, logo sós bastardos, e não filhos. Esse versículo é muito importante para nós, meus queridos.
Este versículo é muito importante para mim também, para você, que é pai e que também é filho. Olha, aqui na parte A do versículo 8 diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Parte B diz assim: logo sois bastardos e não filho. Se alguém está sem disciplina, não tem repreensão, ninguém lhe repreende, né? Está errado, mas não tem quem lhe repreenda. A Bíblia diz que são bastardos. E o que significa essa palavra bastardos? Bastardos, vamos entender, se nós formos pegar um dicionário bíblico, nós entendemos o significado de bastardos. Bastardos é alguém que não é filho ou filha biologicamente do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, um enteado, né? Bastardo. O enteado, muitos deles, o padrasto está dizendo, ensinando um caminho para que o filho ou a filha deve seguir, um caminho de retidão às vezes, e o filho ou a filha desobedece, né? Desobedece os preceitos de Deus, desobedece as ordenanças do Pai Celestial, e então este filho será chamado bastardo. E a Bíblia diz que os bastardos, eles não são filhos biologicamente do mesmo pai e da mesma mãe. Meus queridos, se nós formos entender e compreender o que a Bíblia quer nos passar para nós, nós entenderemos de uma forma verdadeira e de uma forma eficaz da palavra santa do Senhor, e nós venhamos compreender versículos por versículo que a Bíblia nos concede que venhamos compreender de uma forma verdadeira. Se nós entendermos o significado de uma repreensão e nós formos obedientes quando sermos repreendidos, entendemos que receberemos de Deus recompensa. Olha o que diz aqui o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Este versículo, meu querido, é o próprio Senhor dos Exércitos. É o próprio Jesus Cristo dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Às vezes, quando alguém é castigado, muitos podem até dizer: Deus não é injusto para castigar alguém. A Bíblia, ela não é injusta para falar uma coisa e Deus agir de outra forma. Sendo que alguém pode dizer que Deus não castiga porque Deus é amor. Mas sabemos nós que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Olha o que diz. A Bíblia está dizendo realmente, claramente, para mim e para você. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se alguém estiver no caminho errado, Deus é zeloso para castigar e repreender, porque Ele ama realmente aquele que Ele castiga e açoita, né? Ele é poderoso, misericordioso, para cumprir tudo isso aqui que Ele está dizendo na sua palavra, né? Por mais que alguém pode dizer que alguém está passando por momentos difíceis, alguém está passando por momentos de tribulação na sua vida, né? Perdeu algo especial na sua vida, é repreendido por Deus, né? E às vezes a pessoa diz: não, Deus não faz isso, Deus, Ele quer que nós venhamos a viver do bom e do melhor, né? Mas nós entendemos, meus queridos, que a própria palavra de Deus está dizendo, não é a minha palavra, não é a sua palavra que vai justificar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a pura e verdadeira, a principal. O Senhor Jesus Cristo disse, Ele quem disse: eu repreendo. Sabe o que é uma repreensão? É uma dureza, palavras duras, né? Castigo, né? Não é delicadeza. Não é passar a mão na cabeça e dizer tudo bem, pode continuar desta forma. Não é assim.
Davi, quando pecou, o que Deus disse para ele? Eu perdoo o teu pecado, porém a espada nunca vai sair da tua casa. E aconteceu, meu irmão. A espada, a pestilência, a enfermidade, né? A duras mãos de Deus pesou contra Davi. Nós sabemos disso. E não venha dizer que Deus não castiga, que Deus não repreende, que Deus não exorta, que Deus não castiga com dureza e claridade da sua palavra. Ele castiga sim. Ele não vai castigar aquelas pessoas que andam em retidão com ele, isso sim. Mas os que desviaram da presença de Deus, o que fizeram conforme as suas próprias vontades, pode custar, pode ser cedo, pode demorar o que demorar, mas o castigo de Deus virá sobre ele. Coloque isso na mente de cada um. Alguém pecando, o pecador pagará sobre o seu pecado. Não é pai que vai pagar o pecado do filho, nem filho que vai pagar o pecado do pai. É o pecador que paga o seu próprio pecado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.